compartilhem, chamem pessoas, porque nós vamos trabalhar o tema de como nós estamos enfrentando a pandemia. Tempos de crise, como é que nós podemos manter o autocontrole. Então, a nossa intenção é trazer subsídios da área da psicologia, do campo da psique, do campo emocional, para a gente poder, assim, ajudar a superar as crises, superar esse momento tão difícil. Eu estou super feliz aqui, a Priscila está dizendo, estou aqui, que bom que você está aqui comigo, muito obrigada pela sua participação. Aqui também a gente tem outras pessoas que estão aqui com a gente. E aí eu queria perguntar a você, é fácil manter o autocontrole? Sim, não, depende. É fácil manter o autocontrole na crise? Eu falei na semana passada sobre equilíbrio emocional. É fácil a gente manter o equilíbrio emocional na crise ou não? Como é que a gente vai fazer agora que a gente vai aprofundar essa discussão? Porque quem está me acompanhando, só fazer uma retrospectiva aqui, muito rápido, enquanto as pessoas estão chegando. Quem está me acompanhando já há algum tempo, percebe assim que a gente está trabalhando relacionamentos. Nós estamos trabalhando a nossa vida, o nosso interior, o nosso emocional, como nós estamos e como nós podemos ficar bem para estar com outras pessoas. Então, eu já falei de temperamento, eu já falei de equilíbrio emocional, já falei sobre rejeição, já falei sobre tortura psicológica. Vocês podem ir, tem o canal do Telegram, as informações estão lá no canal do Telegram, tem o podcast das lives, mas a gente está caminhando para a gente poder aprender um pouco mais da área da psicologia por conta de que podemos viver melhor, mesmo diante da crise. Aí aqui a Priscila está dizendo que não é fácil, realmente não é fácil ter autocontrole no momento de crise. Por que é tão difícil assim? O que nós podemos dizer como é que a crise nos abala? O que você acha? Coloca aqui o seu comentário. Aqui o Edivaldo está dizendo, fácil não é. A Priscila disse não é fácil, o Edivaldo disse que fácil não é. Por que é tão difícil manter o controle, o autocontrole, no momento de crise? Vamos pensar um pouquinho em tudo que nós estamos vivendo em função da pandemia. Primeiro, nós completamos já 1 ano de pandemia. Completamos em abril 1 ano de pandemia. Então, a gente tinha um cenário antes do ano passado, de março, e agora a gente já está praticamente adaptado à pandemia. Mas, quando a gente completa 1 ano de pandemia, a gente tem um número terrível neste ano. As coisas não melhoraram, elas pioraram. Se a gente pensar na questão da saúde, se a gente pensar na questão do desemprego, do relacionamento familiar, as notícias que não são boas. Quando a gente pensa que a gente ficou 1 ano passando por tudo isso e a gente estava numa esperança que não durasse tanto tempo assim, a gente percebe que fomos impactados e agora a gente também estamos mais ainda com dificuldade. Como eu vou viver daqui para frente, já que a pandemia não vai embora por enquanto? Por enquanto, a gente não tem uma previsão de quando vai acabar. Pensando nesse ambiente de crise, que nós tivemos um impacto gigante na economia, a nossa economia foi impactada, gerou-se muito desemprego por conta da pandemia, muito desemprego. A gente tivemos o desafio de todo mundo estar dentro de casa, as pessoas estarem juntas nos lares, e aí conviver com o outro que antes, assim, o marido, a esposa saía de manhã para trabalhar, as crianças iam para a escola, a gente só se via à noite. E agora, depois de 1 ano, a gente se vê todo dia, o dia inteiro. Isso também foi um grande impacto na pandemia. Outro impacto também é o medo. A pandemia também ela trouxe o medo, porque se eu estou vivo hoje, eu não contaminei com a Covid, eu estou bem, mas até quando eu vou ficar bem? E eu vivo sempre com essa ameaça de que, de alguma hora para outra, eu posso contaminar a mim ou a minha família também passar por isso. Então, a gente percebe também que isso também ela entrou no cenário de crise.
entrou no cenário de crise. E aqui a Priscila está dizendo que para ela foi muito bom fazer terapia. A terapia ajudou ela a enfrentar a crise e passar pelo enfrentamento da crise. Como profissional da área da saúde, como psicóloga, eu trabalhei muito mais. No ano passado eu trabalhei o dia inteiro, trabalhei o tempo todo. E eu tive que realmente dar conta de dar suporte ao outro para ele passar, fazer uma travessia deste momento. Este ano continua a mesma coisa, eu continuo trabalhando muito ainda, porque continuamos na crise, continuamos com os problemas oriundos da pandemia, sendo que agora a gente está com mais uma série de outros agravantes. E aí a gente percebe que também outro dado importante é que a gente era feliz e não sabia. Alguém tem essa sensação? Eu era feliz e não sabia? Eu tenho essa sensação, que eu era feliz e não sabia. Eu tenho essa sensação. Por quê? Porque eu tinha o controle da minha rotina. Eu tinha o meu trabalho, eu estava começando um projeto terapêutico, abrindo o meu espaço, fazendo um modelo de negócio, agilizando tudo para ele funcionar. E aí, do nada, veio a pandemia. E eu falei, gente, estava tudo tão bonitinho, tudo tão organizado. A pandemia é como aquelas crianças que você vai brincar que bagunça tudo. Chegou e bagunçou tudo. E aí você tem que reorganizar tudo de novo. Então, o que eu quero dizer? Seja grato pela vida que você tinha. Quantas vezes a gente reclamava da vida, a gente achava que estava pesado, que estava com dificuldade, que as coisas não aconteciam como a gente queria. E com a pandemia a gente viu que a gente tinha um controle do que estava acontecendo. Quando chegou a pandemia, esse controle foi por água abaixo. E aí nós precisamos de um tempo para nos reorganizarmos. Faz parte da vida psíquica. Nós não nos reorganizamos de maneira tão imediata. E há pessoas que têm mais dificuldade ainda de se reorganizar. Quando a gente tem mais dificuldade ainda de se reorganizar, a gente sente mais ainda quando as coisas saem do lugar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas há pessoas que são muito metódicas. É o que a gente até fala um pouquinho do colérico, que ele é administrador, ele é líder, ele gosta de estar no comando das situações. Imagine para o colérico que ele está ali, as coisas sob controle, e num piscar de olhos tudo mudou. E tem que se pensar muito rápido numa solução para uma equipe, para um projeto. Tudo a gente precisa se refazer de novo. Eu vou ler aqui o que o Edivaldo escreveu. Eu coloquei em mente que preciso me adaptar à situação e isso é um processo. Verdade. É um processo. Quando a gente pensa de autocontrole na crise, pense nisso. Você está em processo. Você está construindo uma nova maneira de enfrentar a crise, aprendendo a viver neste novo normal. Quanto mais você entende isso, quanto mais você pensa que você tem que fazer uma nova adaptação para que as coisas deem certo, melhor é para você se acostumar com o novo normal. Então, esse também é uma maneira de você enfrentar de uma forma mais tranquila, se é que dá para estar tranquilo na crise. Pensando neste novo normal, a gente precisa, é uma necessidade, aprender a viver com o medo. O medo, ele passou a ser uma companhia. Ele está ali presente ao nosso lado. Agora, o medo, se a gente não tem controle sobre ele, ele provoca o pânico. Ele provoca o pânico, ele provoca o mal-estar e até, como nós comentamos nas outras lives, ele costuma fazer a gente paralisar, a gente não conseguir ter uma proatividade quando nós estamos com muito medo. Já viu aquela palavra, vai com medo e tudo? Alguém já viu? Vai com medo e tudo? É saber que o medo, ele não pode dominar. Ele está presente, ele faz parte da nossa vida, mas ele não pode dominar a situação. Quando ele domina, você entra num processo de pânico, no processo de você passar mal porque você está com tanto medo. E aí a gente sabe que não adianta
fugir do medo, ele vai ficar do nosso lado. Porque temos família, a gente tem medo de alguém da nossa família partir. Nós podemos ter medo de nós sermos infectados. Quando formos infectados, se porventura formos infectados, nós teremos medo se vamos resistir a isso. Se estamos trabalhando, podemos ter medo de perder os nossos trabalhos. Ou medo de não conseguir emprego. A gente vive com o medo, mas eu preciso dominar o medo. Ele só tem que ficar do meu lado. Ele não pode tomar conta de mim. Todo mundo concorda? Todo mundo entendeu? Aqui, Edivaldo diz que está chegando lá. Ele está conseguindo. A Flávia chegou aqui. Boa noite, Flávia. Bem-vinda. Ela está dizendo que é verdade. Então, a gente passa por isso. Ele está aqui, ele faz parte, mas ele não tem o controle da minha vida. Ou seja, eu preciso fazer algo, eu vou fazer com medo e tudo. Eu vou ficar com receio, mas eu vou superar este receio e vou continuar com os meus projetos, vou continuar com a minha vida. O segundo ponto que é importante, em um ambiente de crise, o que provoca sofrimento quando não sabemos o que fazer, não conseguimos nos aquietar. Essa é uma palavra muito importante. Quando você não souber o que fazer na crise, se aquieta, fica quieto, espera a crise passar. Dá um tempo. É como se aquela maré viesse alta e se você vai se debatendo contra a maré, você acaba se afogando. Mas quando você aprende a boiar, você vai ela vai subir e vai voltar. E aí você vai dar conta de que naquele momento você está fazendo o que você pode, mas você não está extrapolando os limites. Você não está extrapolando os seus limites. Quanto menos você extrapolar os seus limites, melhor é para você lidar com a crise. Mas se você começa a se debater, você fica afogado. Você vai morrer afogado. Então a crise, ela também é um teste de resistência. Se eu quero sobreviver à crise, há momentos que eu vou ser ousada e há momentos que eu vou ficar parada, há momentos que eu vou ficar quietinha, que até quando a gente trabalha com a questão da espiritualidade, é aquele momento que eu vou descansar confiando que algo vai acontecer, que algo de bom vai acontecer. Eu vou exercitar a minha fé, eu não vou ficar absurdamente numa situação de uma crise interna. A crise pode estar do lado de fora. O problema é que quando a crise está dentro da gente. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas quando a crise está do lado de fora e você não tem controle do que está acontecendo do lado de fora, se aquieta. A gente consegue ficar quieta na crise? Aqui a Flávia está dizendo, mas quando você consegue é muito bom, vem o equilíbrio. Verdade, muito obrigada pela sua participação. Quando você consegue se aquietar, vem o equilíbrio, você se sente muito melhor, você dá um tempo para você respirar, um tempo para você se reorganizar e ter uma tomada de atitude. O que aquieta comigo é ler a Bíblia, me acalma. Muito bom, Priscila. Eu gosto muito da leitura dos Salmos. Quando as coisas estão muito agitadas, eu gosto de ler salmos. Os salmos também, eles me aquietam. E tem uma palavra que é muito interessante que fala, por que está abatida homem e alma? Por que você está se debatendo dentro de mim? Então, esta palavra, por que você está se debatendo? Ela quer chamar a atenção que há momentos que você tem que olhar para você e perguntar, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo aí dentro de você? Por que você está tão agitado assim? E aí você pode, dentro da espiritualidade, esperar que as coisas melhorem, esperar que passe esse vento forte, esperar que a maré baixe, para você conseguir sobreviver depois que a crise passar. Porque há pessoas que ficam no meio do caminho, e a gente precisa fazer o possível para a gente não ficar no meio do caminho. A gente vai passar por isso, vai suportar este momento e vai viver um outro momento na nossa vida. Aqui a Priscila está dizendo, uau, isso mesmo, Priscila. É isso, a gente dá um tempo, se aquieta, daqui a pouco a gente ganhou um fôlego novo e a gente consegue reagir com uma maneira muito mais preparada emocionalmente, muito mais forte para enfrentarmos outras situações.
A Kátia chegou aqui, bem-vinda, Kátia. A Cristiane está aqui com a gente. E aqui, outro ponto que é importante, evite o consumo exagerado de notícias ruins. Você precisa se preservar. Quanto mais você se expõe a notícias que são ruins, o impacto das notícias é direto no nosso inconsciente, invade o nosso inconsciente. Então, o que faz com o nosso inconsciente? Nós começamos a ter uma impotência diante das situações. Você se sente impotente, você não consegue fazer nada para poder melhorar, você fica assim, meio assim, sem ação. Outra coisa que acontece, você começa a ter medo do futuro. Tudo se torna ameaçador quando você fica se bombardeando de notícias o tempo inteiro. O terceiro ponto é que você começa a perder a esperança. Você começa a ficar achando que nada de bom vai acontecer. As coisas só vão piorar, piorar, piorar. Então, por isso, você deve blindar a sua mente das más notícias. Não fique exposto às más notícias o tempo inteiro. Agora eu vou ler aqui um comentário e eu vou ver aqui que a Isabel chegou. Que bom que você está aqui. Bem, te convidei lá. A Valéria está aqui também. Aqui a Flávia está dizendo essas notícias acabam invadindo o nosso emocional. Paula está aqui com a gente, Paula chegou no Instagram, Cristiane Bosch está aqui. Olha, esse equilíbrio é muito difícil. Na prática, quando você está dentro do quadro assustador, mas Deus nos ajuda. Sem Ele, a gente não consegue. Miriam chegou aqui também, bem-vinda, Miriam. Temos mais pessoas aqui no Facebook, temos pessoas aqui no Instagram. A Flávia está dizendo aqui que gera pânico, mas se você consegue blindar a sua mente das más notícias, se você consegue selecionar as coisas que você vai ouvir, que você vai assistir, você vai preservar a sua saúde mental. E você vai conseguir pensar de maneira mais neutra, sem tantos pensamentos invasivos, aqueles pensamentos que vão nos atrapalhando, que vão realmente contaminando a nossa mente. Isabel está aqui dando os coraçãozinhos. Obrigada, Isabel. Aqui agora, o que podemos fazer? Nós falamos primeiro do contexto, vou colocando aqui para a Isabel, que chegou agora. Falamos do contexto da crise, da Covid, das dificuldades que nós estamos enfrentando em função de mais de um ano de pandemia. Falamos também o que impactou o nosso dia a dia. Eu provoquei vocês a pensarem, eu era feliz e não sabia, como é que era a minha rotina, quais eram os meus projetos e o que a pandemia fez comigo. Ela bagunçou tudo, ela modificou todo o cenário para poder a gente pensar no antes, resgatar um pouquinho o que ficou para trás, pensar no agora e planejarmos o futuro. Vamos trabalhar com o antes, durante e o depois. E aí, agora que a gente já falou que a gente deve fazer neste cenário para a gente poder ter mais cuidado, falamos sobre o medo. O medo está do nosso lado, nós vamos conviver com o medo, mas ele não vai nos dominar. Nós falamos também, estamos num ambiente de crise, quando a gente não sabe o que fazer, a gente deve se aquietar, esperar passar, esperar um tempo para poder você se recuperar, você se organizar e depois você vai agir. E evite o consumo exagerado de notícias ruins. A Miriam chegou aqui dando boa noite, a Cristiane também. Muito boa noite, bem-vindo. Muito obrigada pela participação de todos. Agora nós vamos falar o que fazer na crise. Estamos com todas as questões acontecendo. O que vamos fazer para nós vencermos a crise? Primeiro, vamos autogerir. Nós precisamos ter uma autogerência sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. É o primeiro ponto para a gente poder ter o autocontrole. Eu sempre falo isto, e eu falo nas melhores das intenções. Nós não podemos mudar o outro, não podemos controlar o outro, não podemos motivá-lo, mas a gente pode fazer isso tudo com a gente. A gente pode ter um autocontrole, podemos nos automotivar e podemos gerir os nossos pensamentos e as nossas emoções. O primeiro e grande controle que devemos ter é o autocontrole. Quando nada mais é possível de ser controlado, o mínimo que podemos fazer é nos autogerir.
Ter a autogerência significa análise dos nossos pensamentos, as nossas emoções, relacionamentos, área financeira. Você pode ter uma gestão pessoal. É um projeto que você comece a gerir sua vida. Quando eu falo coloca em análise, você tem que suspender um pouquinho o seu emocional, deixar um pouquinho de sentir tanto e pensar no que você está sentindo. Vocês já fizeram esse exercício? Eu tenho feito com mais frequência. Quando eu estou triste, por que eu estou triste? Quando eu estou alegre, muita gratidão pela alegria. Quando eu estou assim, mais ou menos, aquele ritmo assim, acho que eu estou meio mal-humorada, eu estou chata, eu percebo se eu dormi bem, se eu estou muito cansada, se eu me alimentei bem. Eu começo a analisar como está o meu humor. E é bom fazer isto, é um exercício, você deixar de pensar tanto, eu estou chateada, a chateação pela chateação. Não, pense sobre a sua chateação, pense sobre o seu mau humor, pense sobre as coisas que te aborreceram. Quando você começa a analisar as emoções que estão brotando em você, você começa a ter uma autogestão das suas emoções. Eu tenho feito esse exercício e tem sido muito bom. Às vezes eu fico muito irritada comigo mesmo. Eu fico muito chata, porque eu fico querendo mudar o que eu estou sentindo, mas às vezes tem momentos que você precisa sentir para você entender, aí você vai conseguir mudar. Agora eu vou ler novamente aqui um comentário. O tempo corria, não tínhamos tempo para nada. Foi preciso parar, se autogerir, equilibrar emoções. Tudo parou para a nossa autorreflexão e todos à nossa volta. Muito bom, Isabel. É o momento que a gente conseguiu parar. A gente foi parado. A gente não queria parar, mas nós fomos parados. E já que fomos, vamos fazer o exercício da autoanálise. Quanto mais eu consigo pensar nos meus relacionamentos, na minha área financeira, no meu emocional, nos meus pensamentos, eu vou ficar melhor. Quanto menos eu gasto comigo, eu vou gastar mais tempo para arrumar a bagunça que eu vou fazer. Porque quando a gente não pensa, nós fazemos muitas bagunças. Aqui a Flávia está dizendo, estou trabalhando muito o meu emocional, depois da perda que eu tive. É verdade. Nós perdemos a Ildinha, uma senhora maravilhosa, todo mundo da igreja apaixonado por ela, a mãe da Flávia. E é difícil, quando você mora com a sua mãe, com os seus pais, quando você tem aquele carinho e você passa pela perda, a gente precisa parar para reorganizar. A tristeza, ela tem um papel na nossa vida. Ela ajuda a gente a viver aquele momento de luto para você poder estar preparado para um outro momento na sua vida. E às vezes a gente quer evitar o sentimento, mas eles são importantes para a gente poder realmente se organizar internamente e começarmos uma nova jornada. Eu até brinco que tem momentos da nossa vida que parece que terminou um capítulo da nossa história, para começar algo novo, algo diferente. E até acontece isso quando a gente cuida dos pais, porque a minha mãe ela faleceu com 81 anos e eu me dediquei durante muito tempo até ela falecer. Eu era filha única, então aquela pessoa para tudo, para fazer tudo, para estar ali com ela. Eu tive muitas outras situações na minha vida profissional após o falecimento, porque eu tinha que cumprir a minha missão. Eu cumpri a minha missão e já estava pronta para outra missão. Então, primeiro ponto, autogestão. Anotem, por favor. Comecem a gerir a sua... Cada um comece a gerir a sua vida, para poder você ver que a vida pode ter controle a partir da sua gerência. A Priscila está dizendo, nós temos de viver um dia de cada vez. É verdade. A gente precisa viver um dia de cada vez, amenizar a preocupação com o dia seguinte, confiar que o dia seguinte vai chegar com os seus próprios cuidados. Aqui a Flávia está dizendo que é um novo ciclo. É verdade, quando a gente tem todo esse processo, cuida da nossa família, ou um exemplo é um emprego, trabalhou muito, deu certo, foi feliz, mas tem um momento que tem uma virada de página, um novo começo. A gente pode dizer que isso também é autocontrole, isso também é uma gestão da nossa vida. Deixa eu ler aqui. Já li todo mundo aqui, já acompanhei, e agora vou aqui para o outro ponto, que é muito importante, que tem a ver com o que a gente está falando. Nomeie os seus sentimentos. Nomeie.
Tenha coragem de olhar para você e dizer para você o que você está sentindo. Estou falando isso com toda sinceridade comigo. Eu olhar para mim, olhar os meus sentimentos, nomear os meus sentimentos. E eu coloquei aqui, às vezes a gente tem que olhar as nossas fraquezas e dificuldades. Eu chamei de feiuras. Quais são as nossas feiuras? Sentimentos negativos, rivalidade, competição. A gente começa às vezes, a ficar se comparando. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, da questão da rede social. A gente se compara com outra pessoa, a gente acha que o outro é mais bonito, o outro está viajando, o outro está com a vida boa, e a gente não. Quando a gente começa com uma rivalidade, com uma competição, é uma fragilidade, é uma feiura que nós precisamos enfrentar para que a gente consiga buscar pensamentos que são positivos, pensamentos que são saudáveis, sentimentos que são saudáveis. Trata da nossa humanidade. A nossa humanidade, ela está carregada com sentimentos que não são tão bons, não tão nobres assim. Mas cabe a cada um de nós controlar o que tem dentro de nós. Então aqui eu chamei, que todo mundo já conhece um pouquinho, que é aquela matriz fofa. Forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. É um exercício que cada um de nós pode fazer. Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas ameaças? O que me ameaça? O que eu deixo eu com medo? Mas quais são as oportunidades que eu tenho? E quais são as minhas forças? É um exercício muito interessante. Primeiro, nomeie os seus sentimentos, depois faça o exercício da fofa, matriz SWOT. Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu vou ler aqui que o pessoal tem participado. Acho que essa pandemia serviu para deixarmos as coisas fúteis de um lado e focar no que realmente importa. Verdade, Paula. A gente consegue entender que a vida pode ser um sopro, a vida pode ir embora no piscar de olhos. E quando a gente valoriza o tempo que nós estamos vivendo, nós vivemos muito melhor. Aqui a Beatriz está dizendo como conseguimos nomear os nossos sentimentos. Sendo muito sincero com a gente, Beatriz, a gente tem que ter coragem. É preciso ter coragem. Tenha coragem de admitir quando você está com raiva de alguém. Tenha coragem de admitir quando você sente inveja de alguém. Coragem de admitir quando você está competindo com alguém. Quanto mais você tiver coragem de admitir os sentimentos que estão brotando em você, você tem condições de modificar os sentimentos e viver de maneira mais saudável. Não é fácil admitir. Não é fácil achar que esses sentimentos estão dentro da gente. Mas é necessário, é necessário. Quanto mais você consegue fazer essa varredura dentro de você, você consegue se libertar. É um sentimento de libertação. Vocês concordam? Ou só eu sinto essas coisas feias? Não acredito que seja só eu. Me diz que não. A Eva está aqui, boa noite. Boa noite, Eva. Que bom que você está aqui com a gente. A gente está aqui também no Facebook. O pessoal aqui, temos pessoas. Aqui a Flávia. Ó, minha mãe sempre fazia disso, coragem com isso mesmo. Falava disso de coragem com você mesmo. Isso mesmo, tem que ter coragem. Coragem para admitir as nossas fraquezas. A gente precisa de coragem. Quando a gente faz a gente está falando muito sobre negacionismo. Já virou uma palavra assim que a gente está usando para tudo, negacionismo. Eu estou adorando essa face do negacionismo. Porque a gente percebe, ainda mais nós mulheres, nós enfrentamos uma série de dificuldades por sermos mulheres. E às vezes as pessoas negam o sentimento de negar a mulher. Ela nega que está negando a mulher. E a gente precisa enfrentar esse sentimento de que há negacionismo. E acontece com a gente. Às vezes, quando eu não olho para as minhas fragilidades, eu estou negando o que eu sinto. E eu preciso ter coragem de admitir que eu sinto, porque eu só consigo mudar se eu admito que eu preciso de mudança. Enquanto eu não admito, eu vou continuar achando que está tudo bem, que eu sou assim a melhor pessoa do mundo, mas não é verdade, nós temos as nossas fragilidades. A Paula está dizendo que concorda. Que bom, Paula, tamo junto. Aqui o Edivaldo. Não bastava a pandemia, ainda vivendo
esse extremismo no Brasil e um verdadeiro exercício. Verdade, Edivaldo, a pandemia, ela também trouxe muitas discussões. A gente está vivendo um momento de discussões, de desconstrução do preconceito. Cada vez estamos encarando que tem preconceito, nós estamos encarando que precisamos lutar contra os preconceitos. A gente está no momento que a gente está conseguindo se colocar de maneira mais sincera. Aproveite para fazer essa varredura. Tenha coragem. Você vai se transformar num ser humano melhor, porque quando você se perceber com as fragilidades, você vai buscar ajuda e vai falar, olha, eu não quero ser assim, está muito feio, está muito estranho, eu quero mudar esse sentimento dentro de mim. E aí a gente percebe que também é um outro momento que a crise ela tem nos levado a entender que o adoecimento da alma ele está presente. Hoje, com a crise, o adoecimento ele aumentou. A gente percebe que o número de pessoas ansiosas cresceu absurdamente, o número de depressão está saltando aos olhos, a crise de pânico. Precisamos entender, a nossa alma está gemendo, a nossa alma está aflita. E eu percebo, no meu trabalho terapêutico, eu tenho vontade, de verdade, trabalhar muito com realizações. Eu até trabalho com realizações a médio e longo prazo. Se eu estou com um cliente há 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente tem metas de realizações, mas primeiro eu preciso olhar para a alma, eu preciso olhar para as coisas que não estão bem. Só depois que eu trato da alma, eu consigo trabalhar com outras áreas, trabalhar com realizações. E aí eu vou ler um pouquinho aqui sobre isso, que eu acho que é muito importante. A dor, por muito tempo, ela vai provocar um sintoma. É o estado avançado de estarmos em uma crise. Gera ansiedade, depressão, até pensamentos suicidas. Você procurar ajuda é uma necessidade. A gente está vivendo um momento que é necessário procurar ajuda, porque quando eu estou muito ansioso, eu começo a desenvolver uma série de sintomas e começo a não conseguir dar conta da minha vida. E aí a gente também tem o pensamento acelerado. Já viu a pessoa que fala rápido, rápido, rápido? Ela fala de maneira descompensada. Ela está pensando muito rápido e ela acha que os outros são lentos. Não, você está muito lento, mas ela que está muito rápida. Então isso é um sintoma do pensamento acelerado. Eu trabalho com jovens. Quando tem muita crise de ansiedade, o pensamento está muito confuso, não se consegue nem estudar, não consegue nem se planejar para conseguir algo para o futuro, para passar no Enem, para poder dar conta das matérias, passar no vestibular. Não consegue, porque o pensamento ele está condicionado a achar que está dando tudo errado, que perdeu o controle, saiu daquele ritmo de estudo. Quanto que isto é ruim? Quantas vezes eu preciso de ajuda? E é o que hoje, praticamente, a minha clínica, grande parte são de jovens. E eu gosto muito de atendê-los. Realmente eu fico muito feliz que a gente vê a diferença quando você procura ajuda. Eu vou ver aqui muitas inseguranças. A Kátia está colocando aqui, muitas inseguranças. A gente está vivendo um momento de insegurança. E o jovem tem sentido muito. Ele tem muito medo de perder os pais, de ter amigos que realmente perderam familiares. Assim, há um sofrimento. A gente não pode negar o sofrimento, a gente não pode ser negacionista, né? Negar o sofrimento como se não está tudo bem, ele está com preguiça, ele não quer estudar, é desculpa. Não é desculpa. Pare um pouquinho e ouça, e preste atenção no comportamento, preste atenção na dificuldade. Não vá nomeando sem você entender o que está acontecendo. Aqui a Priscila está dizendo que concorda. Obrigada, Priscila. A Beatriz está escrevendo aqui. Que lindo, Kátia. O espanhol me dá saudade de você. Aqui que ela escreveu muito inseguranças. Só que ela escreveu em espanhol. Ela está lá no Peru. A Kátia é uma
uma pessoa maravilhosa, que realmente é admirável. Passou muitas crises no Brasil, bravamente a gente conseguiu ter todo um trabalho de partilha, de estarmos juntos, e graças a Deus que ela voltou para o Peru, para sua família. Então isso é muito interessante. Obrigada, Kátia, por estar aqui com a gente. Adelaide está aqui com a gente. Boa noite, Adelaide. E vamos para o outro tópico aqui que é interessante. Gente, a hora está voando. É importante criar rotinas e administrar o tempo. Para você ter autocontrole sobre a crise, você precisa ter rotina. O que a pandemia trouxe é falta de rotina. A gente faz o que quer, dorme o que quer, vira à noite, assiste série. No início até dava, agora não dá mais. Agora precisa criar rotina. Hábitos saudáveis, administração do tempo. São duas coisas extremamente importantes. Quanto mais eu consigo ter um controle do meu tempo, eu me sinto melhor e eu me sinto muito mais produtiva. Então, faz parte do gerenciamento do tempo. Eu não sei gerenciar meu tempo, eu preciso aprender. Assista vídeos, leia livros, peça ajuda, mas é imprescindível a administração do tempo. Até porque hoje já é segunda, daqui a pouco já é sexta-feira. É assim, pisca, acabou a semana. E aí dá uma sensação muito ruim de a gente não ter sido produtivo na semana. Então, é bem ruim quando isso acontece. Coloque a sua mente racional em ação. Transforme pequenos afazeres em projetos. É muito legal quando a gente trabalha com projetos. A gente trabalha assim, o que fazer, por que fazer, quando fazer, como fazer e quem irá fazer. Quando você trabalha com pequenos projetos, você fica feliz, porque alguma coisa aconteceu. Um exemplo, eu quero colocar ar-condicionado no meu quarto. Eu tenho que saber quem vai colocar, quanto vai ser a estimativa de custo, como é que é a instalação, quanto tempo eu posso fazer. Eu vou ter o dinheiro para fazer, eu preciso fazer todo um projetinho para fazer algo. Quando você trabalha com projetos, você trabalha de maneira muito mais saudável, porque você vai gastar de maneira comedida, você vai contratar a pessoa certa, você vai fazer no momento que você tem condições financeiras de fazer, mas quando você é impulsivo e faz sem pensar, você se arrepende porque muita coisa dá errada. Quem já passou por isso? Quem? Eu vou lá e faço. Só que dá ruim. Outro ponto que nós chamamos a atenção, troque de lado a letra crise e coloque crie. Só troque o R do lugar. Quando você começa a criar, e nós temos muitos exemplos na pandemia, você tem condições de descobrir os seus talentos. Quais são os seus talentos? A pandemia ajudou. Quem gosta de cozinhar começou a cozinhar, a fazer entregas. E aí a gente começa assim, quem gosta de costurar começou a fazer máscara. Eu aprendi a fazer live. Eu não sabia. Eu tinha medo de câmera, eu não gostava, eu tinha uma opção de defeito em mim. Agora eu encarei, a pandemia acabaram-se os problemas com relação à live. Pensa sobre isso. Crie. Comece a criar. Quando você começa a trabalhar com projetos, você abre a sua mente racional para ela começar também a absorver o seu inconsciente criativo. Você começa a acessar o seu inconsciente criativo, daqui a pouco você está fazendo coisas que você nem imaginava. Se programar, ter projetos, acessar o seu inconsciente criativo, faz toda a diferença na crise. Quanto mais você olha para dentro, você vai encontrar solução. E você vai passar pela crise de uma maneira assim, mais leve. Claro que temos 1000 problemas, as situações estão complicadas, muitas perdas, mas é um momento também que dá para você parar um pouco e você rever o que está acontecendo e começar a inovar. Não tem jeito. Ou a gente faz diferente ou não faz. As emoções positivas melhoram as relações sociais, estimulam a confiança e a compaixão e agregam benefícios para a saúde. Pessoas felizes e são mais capazes de reagir positivamente do que as que são negativas. Elas têm mais resiliência. Quanto mais a gente tem resiliência na crise, é melhor para poder a gente superar a crise. É a parte do ser
forte e corajoso. É você ter forças para passar por aquele momento, ter coragem para enfrentar as situações internas, as crises internas e passar. Sabe, dá para passar, dá para atravessar a crise, mas as emoções positivas, elas têm um papel fundamental para que isso aconteça. Quanto mais eu penso de maneira esperançosa, positiva, eu vou buscar recursos para resolver um problema. Eu vou deixar de ter foco no problema e eu vou ter foco na solução. A gente até consegue, e a gente trabalha hoje com a neurociência, ela explica isso. Você consegue escolher os seus pensamentos, você consegue trocar, você está bastante cabisbaixo, deprimido, mas quando você começa a ter gratidão, eu amanheci, eu estou com saúde, eu posso ter a minha função, o meu ofício, eu estou com a minha família. Você começa a trazer para sua memória coisas boas. Você não vai ficar retendo, assim, vai ficar focado no que de ruim está acontecendo. Eu era uma esposa frustrada para cozinhar nessa pandemia. Melhorei na cozinha e aprendi a cozinhar melhor. Muito bom, Priscila. Eu também, eu gosto até de cozinhar, mas aí eu até comecei a cozinhar um pouco mais. Eu curto, eu não tenho tempo, mas eu curto cozinhar. E a gente, eu adoro particularmente quando está acabando as coisas na geladeira, você tem que usar a criatividade para você fazer uma boa omelete, fazer uma salada, fazer uma comida bem temperada, faz você pensar mais e encontrar a solução, uma criatividade, do que quando você está tudo abarrotado, você não sabe nem o que você vai escolher. Quando você está no momento da crise, é o contrário. Quando tem escassez, eu tenho que usar mais recursos para poder, internos, para poder inovar na crise. E o brasileiro sabe fazer isso. Aqui eu vou ler aqui. A Vânia está cheia de comentário. Boa noite, Deise Matos, acompanhando sempre. Tenho crise de ansiedade, tenho medo de virar depressão. Wellington, obrigada por você estar aqui, Wellington. A gente pode conversar um pouco mais, se você botar uma mensagem, a gente conversa, porque realmente a crise de ansiedade ela pode avançar para outros estágios e a gente precisa ter cuidado com a saúde. Há momentos, Wellington, que precisa ter o acompanhamento terapêutico e também o medicamento. Pode ter a junção, assim como o exercício físico, como uma boa alimentação, dormir melhor, pode ajudar você a conseguir superar a ansiedade. Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Acompanhando as lives, seus vídeos, me ajuda sempre em crise. Poxa, Wellington, obrigada! Obrigada pela sua participação, pela sua palavra e coloca recadinho, porque eu tenho feito as lives de acordo com o que as pessoas trazem de demanda. E aí a gente pode fazer uma live com uma demanda em especial. Acompanhando do Mato Grosso, que bacana, que legal, bem-vindo, que bom que você está aqui com a gente. Então, nós estamos aqui caminhando para o fim, já são 9h03, já estamos terminando. Meditação, gratidão, exercício físico. Juntos, eles nos mantêm com flexibilidade e nos mantém mais forte. É o que nós temos de recurso da psicologia positiva. É a psicologia que tem muito mais foco de você viver o bem-estar do que no adoecimento. Quando a gente foca no adoecimento, parece que a gente fica mais doente ainda. Quando você foca na saúde, você começa a ter todo um processo de o seu corpo reage de maneira positiva. Eu acredito muito que o corpo ele tem o poder de se restaurar, de se regenerar, de ficar melhor à medida que a gente vai cuidando mais do nosso corpo, cuidando mais da nossa mente. Nós vamos falar um pouquinho disso no final, apesar que já estamos no final. Aqui, Priscila escreveu, será uma esposa... Ah, tá. Aí ela colocou aqui, da questão de que começou a cozinhar. Deixa eu ver aqui se tem mais recadinhos. Não temos. E o mais importante, a gente se colocar em fluxo. Que a gente pode falar do flower. O equilíbrio entre o desafio e a habilidade. É o prazer despertado ao realizar coisas que nos dão contentamento. Eu sou muito favorável a gente fazer o que a gente gosta, a gente descobrir os nossos talentos, descobrir o nosso propósito de vida. Quanto mais você tem um encontro com as suas habilidades, com os seus talentos, com as coisas que te fazem feliz, você tem chance de estar em fluxo.
aquele momento do fluxo, que você não vê a hora passar, que as coisas são leves para você. Começa a live, quando vê já acabou, e eu fico assim, caramba, foi tão bom. Por quê? Porque é o momento que a gente está em fluxo, as coisas estão acontecendo e a gente está fazendo com todo o prazer do mundo. Isso também vale para o ócio criativo, não necessariamente se trabalhar o tempo todo. O ócio criativo é quando eu também estou tão mais assim relaxado, tão mais à vontade, que eu costumo ter muito mais produtividade. O meu cérebro começa a gerar novas ideias. E às vezes a gente não dá tempo para que isso aconteça. É bom tema de hoje. Que legal, Wellington, que bom que você está aqui com a gente. Acho importante trocar preocupação por meditação. Isso, troque preocupação, pré-ocupado por meditação, respirar melhor, prestar atenção na sua respiração, prestar atenção no seu corpo, no batimento cardíaco, desacelerar os pensamentos. É um exercício necessário. E eu falo também, troque a ansiedade pela fé. Quando você coloca fé, você consegue pensar num projeto com esperança, que aquilo vai dar certo. Quando você pensa com ansiedade, você acha que tudo vai dar errado. Eu sempre dou esse conselho. Nós estamos terminando aqui, força de caráter, ter uma vida com mais sentido, com mais sucesso, alegria, comemorar, otimismo, gratidão, inteligência social, curiosidade, autodomínio. Você fortalecer coisas positivas, coisas que te engrandecem e engrandece quem está do seu lado. Por isso que é tão importante pensar nos pensamentos, porque eles podem te levar para pensamentos bons a respeito do outro ou pensamentos ruins. E aí não faz bem nem para você e você acaba também envenenando a imagem que a pessoa tem. Você começa a falar, tecer críticas, isso não é legal. Por isso que é tão importante o autocuidado. O autocuidado faz parte da nossa vida, ser mais feliz, uma vida mais equilibrada. E nós vamos ter a Semana do Autocuidado, estamos preparando, daqui pelo menos, se não for semana que vem, já vai ser na outra, porque a gente está numa evolução. E um projeto terapêutico, um projeto de trabalhar com quem quer provocar mudança na sua vida, quem quer fazer algo diferente, quem quer trabalhar com realizações. Vamos trabalhar com o passado, com o presente e com o futuro. Mas aí a gente está preparando para que seja o melhor momento possível que isto aconteça. Eu agradeço muito a participação pessoal do Facebook, pessoal do Instagram e agora do YouTube. Estamos aqui, nossas lives vão ficar cada vez mais. Assine o nosso canal do YouTube, coloque o sininho para poder você ser notificado. Temos o canal do Telegram, que eu sempre gravo áudio. Nós colocamos os links do Instagram, do YouTube. Participa conosco, faça parte da nossa comunidade, porque é um sonho fazer bem, fazer algo que vá fazer com que o outro consiga realizar os seus sonhos. É um dos meus sonhos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Que pena que já vai acabar. Eu também acho, Priscila. Já vai acabar. Obrigada, Wellington, pela sua presença. Estou feliz que você está aqui com a gente. Adelaide, muito obrigada. Edivaldo. Priscila, a Paula caiu, voltou. A Flávia estava aqui conosco. Beatriz, Kátia. Muito obrigada. Viver pela fé é aprender a conhecer você mesmo. Muito bom essa palavra, em tempos de crise. Nossa, gostei, curti essa palavra. Muito obrigada. Aqui, Valéria, obrigada por você estar aqui com a gente. Gente, continue comigo nos canais. Daqui a pouco a gente vai, essa live a gente vai depois modelá-la, deixá-la disponível. Agora está no YouTube. Então, muito obrigada, gente. Já estamos encerrando. E assim, eu espero vocês no canal do Telegram, e por aí. Beijos, corações. E muito obrigada mesmo. Muito bom, Kátia. Obrigada por tudo. Obrigada. Beijos para quem está acompanhando no YouTube também. Fiquem bem.